O que repercutiu do Congresso Nacional nas redes sociais durante esse final de semana, circulou um vídeo em que o senador petista Randolph Rodrigues abraça e dá um beijo no rosto de Davi Alcolumbre. O gesto é simbólico, já que o governo Lula tem buscado estabelecer uma relação com Alcolumbre. Randolph era crítico de Alcolumbre, mas mudou de lado e agora é apoiador do amapaense. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente está exibindo aí essa cena aí de Randolph Rodrigues parabenizando Davi Alcolumbre. Acho que é uma imagem que ilustra bem aí essas negociatas, né, os acordões no Congresso. Podemos chamar aí de pragmatismo político, mas enfim, uma imagem que rodou aí bastante as redes sociais nesse final de semana. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio, meu mestre Augusto, e boa noite à nossa audiência, começando essa semana com a gente. Paula, o que tem se visto nas redes sociais, né, nos debates desde sábado, parece uma arena de gladiadores, né? Eu acompanhei a transmissão, belíssima transmissão de vocês, da votação, da eleição das duas casas, e eu fiquei muito impressionada com quando o Silvio estava dando a opinião dele sobre o pragmatismo, que tem que entender, né, que Alcolumbre não é o nome ideal, mas que isso tudo que o Piotr acabou falando agora também. Eu fiquei muito impressionada, Paula, com a violência ali no chat, discordando do Silvio. E aí depois, no sábado, outras pessoas falaram o contrário. Eu também dei a minha opinião, independentemente da a atuação do presidente Bolsonaro, que é, de maneira inegável, a maior força da direita no Brasil. Ninguém gosta do Alcolumbre. Eu acho que é direito não gostarmos do Alcolumbre, que é uma raposa velha da política brasileira. E aí, aqueles que atacaram o Silvio voltaram para apoiar quem discordava do Silvio, mas aí os outros que concordavam com o Silvio começaram a atacar até o nosso querido mestre J.R. Guzzo. Queria pedir à produção para colocar o tweet que o Guzzo colocou em relação ao programa básico, né, inegociável dos novos presidentes do Senado e da Câmara, né? O Guzzo disse que o programa é o seguinte: excluir o crime de corrupção do Código Penal 2, do Código Penal 2, imunidade vitalícia para os corruptos, 3, equiparar denúncias de corrupção ao crime de golpe de Estado, e 4, combate intransigente à anistia. E aí depois, né, o Guzzo também tuitou, né, sobre os presidentes do Senado, que os dois piores presidentes que o Senado poderia ter no momento, e olhem que em matéria de ruindade, a barra ali é uma das mais altas do mundo, são o que acaba de sair e o que acaba de entrar. Um é treva de meia-noite, o outro é treva de meia-noite e 1 minuto. Isso é fato, Paula. Podemos ficar aqui discutindo como a oposição faria parte das comissões e não. O fato é que o ano é 2025 e ainda estamos falando de Davi Alcolumbre no cenário político. E aí, o que eu queria falar nesse meu primeiro comentário é o seguinte: Randolph beija Alcolumbre na sessão da eleição, mas o Alcolumbre também foi colocado como o nome para ser apoiado do presidente Bolsonaro. E aí houve essa violência dentro da direita, atacando quem concorda com Silvio, quem concorda com o Guzzo, quem concorda. Até a Cristina Grêmio foi muito atacada, inclusive nas redes sociais. E aí o negócio ficou feio, Paula, porque, sinceramente, quem gosta de coletivismo, daquela coisa de que não pode debater absolutamente nada, é a esquerda. A direita trata exatamente da diversidade de opiniões, da diversidade de questões, do debate, do levantamento de possíveis soluções para o Brasil. Então, que raposa velha voltou para tomar conta do galinheiro, isso a gente sabe. Hugo Mota, depois a gente vai dar outras rodadas aí, né, em relação ao nome dos dois, mas Hugo Mota
todos nós temos que entender que o próprio discurso dele foi um discurso pragmático, como o Piotr disse, mas foi um discurso que soprou para os dois lados. E por mais que nós falemos que isso tudo faz parte de uma peça importante nesse tabuleiro, que é tornar o presidente Bolsonaro elegível para 2026, nós temos que tratar de um assunto para ontem, não 2026, que é a anistia para as pessoas que estão presas, condenadas a 16 anos de cadeia, porque uma delas escreveu perdeu mané de batom, com batom numa estátua. Isso é para ontem. Então, eu acho que quando nós falamos do pragmatismo e do entendimento do que pôde e teve que ser costurado nessa eleição da Câmara e do Senado, nós também temos que falar do pragmatismo de esperar que esses acordos eles se cumprirão, porque até agora os acordos do passado não foram respeitados. Então, até agora, o que nós temos é que é apenas o que nossos olhos já viram, o que nós já testemunhamos. Mas aí, nesse caso, Paula, o tempo é o senhor da razão e a gente vai ver se tudo será cumprido como estão falando.